Boa noite a todos. Eu me sinto ainda tão parte dessa igreja quanto eu era 7 anos atrás. Meu pai falou, toquei bateria, toquei o terror também. A gente fez muita coisa aqui, desde 2000 até 2017, quando a gente fez parte aqui dessa comunidade. A gente deu aula nos juniores, as meninas estão maiores do que Isa, os meninos cresceram barba e eu não. É realmente assim uma experiência sempre muito intensa estar aqui. As memórias são muito vivas e são muito significativas para a gente. A gente compartilhou ontem a nossa alegria de celebrar 105 anos da história dessa igreja e a gente compreende que isso é uma história muito maior do que cada um de nós individualmente. O fato de que essa igreja, há 105 anos, está no estado plantando outras igrejas e a partir daqui o trabalho batista, mas também de boa parte da história do Evangelho nesse estado passa por essa igreja, é sinal que a gente faz parte de uma história muito maior do que só a nossa relação com essa igreja. Isso é o trabalho de Deus ao longo de mais de um século aqui. Então a gente fica especialmente feliz de retornar hoje aqui para pensar no livro de Apocalipse, para pensar nesse tema dessa conferência, lançando redes de amor, pois o tempo está próximo. Nós todos somos produto de palavras. As palavras moldam a nossa personalidade, as palavras moldam a nossa história, as palavras moldam as nossas convicções. Afinal, a fé vem pelo ouvir, e ouvir palavras. As palavras moldam a nossa personalidade porque desde cedo nós ouvimos coisas que a princípio entendemos, outras que não entendemos, mas que geram a nossa identidade de quem de fato entendemos qual o nosso lugar no mundo. Você é chamado pelo seu nome, por sua mãe, por seu pai, desde antes de você nascer. Você ouviu palavras de afirmação, você ouviu palavras de rejeição, você teve prazer e confirmação naquilo que são os seus sonhos, os seus desejos. Você recebeu valores da sua mãe, do seu pai, como as crianças relataram, por meio de palavras. Certamente palavras não são todas as coisas que existem, mas é muita coisa. Você pode ter uma reação profundamente fisiológica por aquilo que você ouve, por aquilo que você lê. Seu coração pode acelerar porque você tem uma situação de perigo em frente, um acidente provável, a necessidade de defesa, o medo de que alguma coisa aconteça. Mas quando você lê um livro, quando você assiste uma história sendo narrada, quando alguém relata algo que aconteceu a você, e isso tem um elemento de suspense, de tensão, o seu coração acelera. As palavras mudam o seu corpo da mesma forma como o perigo iminente tem o poder de mudar o seu corpo. As palavras têm o poder de trazer a gente, ou de levar a gente, a um estado de êxtase, a um estado de profunda adoração, alegria, sentir-se mais do que somos no dia a dia que nós enfrentamos. Mas as palavras também têm o poder de amarrar você numa profunda depressão. Palavras têm o poder de curar ou de gerar doenças na alma humana. Palavras são profundamente poderosas. E talvez um dos livros que ilustrem isso da forma mais clara possível seja o livro de Apocalipse. Eu desconheço um livro, mesmo dentre os 66 livros da Bíblia, que tenha sido lido e que as pessoas tenham reagido de formas tão diferentes quanto é a história das reações e interpretações ao livro de Apocalipse. Algumas pessoas leram o livro de Apocalipse e acreditaram que a partir da sequência de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, a partir das datas, dos números, dos eventos, eles poderiam precisar o dia e a hora que Jesus voltaria. Se eles sabiam o momento que Jesus voltaria, então não fazia sentido trabalhar de segunda a sexta, não fazia sentido fazer as mesmas coisas que você sempre fez, porque você sabia que o mundo estava prestes a acabar, ou sabia exatamente quando o mundo ia acabar. Essas pessoas venderam tudo o que tinha e essas pessoas pararam de trabalhar. Paulo não pegou leve com essas pessoas. Leia Tessalonicenses e você vai ver qual é a forma como Paulo trata essas pessoas. Leia Coríntios e você vai perceber que aqueles que afirmavam que a ressurreição já aconteceu
são duramente repreendidos por Paulo. Outras pessoas leram o Apocalipse e entenderam que essas palavras são tão verdadeiras, tão poderosas, tão dignas da nossa convicção e atenção, que elas encontraram nessa profecia a coragem para enfrentar impérios e poderes muito maiores do que elas mesmas. Pessoas conseguiram revolucionar, transformar a história de cidades, países, a história de nações inteiras, porque elas acreditaram que essa profecia é verdadeira. Elas foram feitas reino e sacerdócio, e por isso nenhum império era mais poderoso do que o reino que elas faziam parte. Essas pessoas foram aquelas que trouxeram o Evangelho para o estado do Rio Grande do Norte. Essas pessoas foram as que pavimentaram o caminho do anúncio do Evangelho até que eu e você pudéssemos ser colocados dentro dessa história. Outras pessoas leem o livro de Apocalipse e desenvolvem um medo, e talvez medo seja uma palavra muito superficial. Elas desenvolvem pavor do que está escrito aqui. Elas veem a descrição desses cavaleiros, dessas bestas, desses juízos, do anúncio do que irá acontecer, da certeza de que tudo isso será profundamente afetado pelo juízo de Deus, e a reação que essas pessoas desenvolveram é pavor. Eu não quero ler o que está aí, porque o que está aí me dá medo. Eu não quero ouvir sobre as coisas que estão aí, porque ouvir sobre isso me gera ansiedade, me gera uma insegurança na minha alma, pensar que todas essas coisas que estão descritas no livro do Apocalipse realmente vão acontecer. Então, para essas pessoas, para muitos cristãos, a Bíblia não tem 66 livros, tem 65. Para ali em Judas, para ali nas cartas de João, para nas cartas de Paulo, mas o Apocalipse não. O Apocalipse não precisa, não é algo tão essencial quanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que a gente consegue entender tanta diversidade de reação? Como é que a gente consegue entender que essas palavras que foram dadas para ser bênção e bem-aventurança passaram a ser medo, temor e pavor para tantas pessoas? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e a gente vai ler dos versículos 1 a 11. A nossa reflexão hoje à noite é justamente sobre a segunda parte do tema dessa conferência. As coisas que em breve irão acontecer. As coisas que em breve irão acontecer. Apocalipse 1, vou ler aqui na versão da NVI, talvez você acompanhe aí na nova Almeida atualizada, que está sendo projetado, mas diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça, paz, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia, perdão. Quando a gente olha para essas palavras iniciais de Apocalipse e a gente pensa justamente nessa rica história que é a interpretação e as reações, a gente se pergunta isso: como é que as mesmas palavras podem servir de combustível para o alarmismo e ao mesmo as mesmas palavras podem carregar o poder de derrubar impérios? Aquilo que a gente olha na primeira linha do primeiro versículo do Apocalipse de João é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve irá acontecer. Se nós não fizermos vista grossa para o que está muito claro no texto, e se nós lermos esse texto como palavras divinamente inspiradas, não tem como negar um fato: aquilo que está sendo narrado aqui, seja lá o que vai acontecer, seja lá qual for a interpretação, essas coisas em breve vão acontecer. Logo irão se tornar realidade, logo irá se concretizar. Essa é uma profecia e o tom dessa profecia é urgência. Aquilo que o Apocalipse trata, e a gente poderia conversar, tratar e meditar muito no significado de qualquer uma dessas coisas, é que essas coisas, seja lá como você interpreta o Apocalipse, irão acontecer logo. Quando você junta o fato de que essa é uma profecia urgente, a iminência do caráter daquilo que está escrito, e junta com todas as imagens de juízo, se brevidade e juízo são coisas tão claras em Apocalipse, você começa a entender por que o Salmo 23 é um companheiro tão mais agradável ao sono do que os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque aqui está dizendo que essas coisas vão acontecer logo, e assim que você vira a página, você vê todo tipo de juízo acontecendo. A combinação juízo e iminência, brevidade, algo que deve acontecer em pouco tempo, ou no tempo presente, gera nas pessoas essa reação de medo, de pavor, de temor sobre aquilo que está sendo narrado aqui. A questão é, brevidade é muito clara, juízo é muito claro, mas essas são as únicas palavras que estão no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse fala basicamente sobre destruição e sobre iminência, sobre algo que vai acontecer logo? Quando a gente olha para o período em que esse livro foi escrito, a gente se depara com um problema bastante considerável. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Como a gente falou ontem, muito provavelmente esse livro foi escrito na década de 90 do século I, ou seja, um pouco menos de 2000 anos atrás. Se Jesus vai voltar logo, se o juízo vai acontecer logo, como é que você responde ao fato que há 2000 anos a gente está dizendo que é logo? Afinal, 2000 anos se passaram, Jesus não voltou, a Terra continua girando em torno do seu eixo e as coisas parecem muito mais semelhantes àquilo que era 2000 anos atrás do que aquilo que parece ser a realidade descrita no Apocalipse. A expectativa de que essas coisas aconteceriam não é um detalhe. Você não pode ler o Apocalipse e dizer assim, não, isso é só uma coisa que é citada no primeiro versículo, mas não tem grande importância essa expectativa de que vai acontecer logo. Se a gente ler com um pouco mais de cuidado, se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que o Apocalipse não se preocupa tanto sobre quando essas coisas vão acontecer. Isso não é verdade. A expectativa de que isso vai acontecer logo está do começo ao fim de Apocalipse, mais precisamente no começo e no fim. A gente leu 2 vezes nos 3 primeiros capítulos, o que em breve irá acontecer, no versículo 1, e no versículo 3, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. Se você vai para o final de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 10, você vai ler algo muito semelhante. No começo e no fim de Apocalipse, uma moldura para o texto, está esse alerta. Aquilo que aqui está escrito vai acontecer logo. Essas coisas em breve irão acontecer. E o que é mais desconcertante não está só no Apocalipse. Todo o Novo Testamento compartilha essa expectativa de que o fim é próximo. O fim está, talvez amanhã. O fim está muito mais iminente, é muito mais iminente do que em tempos normais, em tempos de paz, a gente consegue perceber. Por exemplo, Mateus capítulo 24.
esse texto que traz um longo discurso sobre os eventos finais a partir da boca de Jesus, do ensino de Jesus, é paralelo a Marcos capítulo 16 e a Lucas capítulo 21. Esse foi um discurso tão importante que os 3 evangelistas colocaram o mesmo discurso no ensino de Jesus e no registro que ele traz a respeito da vida do nosso Senhor. Não é só João que enxerga isso. Jesus afirma isso. Paulo afirma isso. As cartas gerais afirmam a mesma coisa. Todo o Novo Testamento chama a sua atenção. O tempo está próximo. Quando a gente percebe, então, que essas coisas deveriam acontecer já há 2000 anos atrás, mas essas coisas ainda não se completaram no tempo presente, talvez algumas pessoas falem o seguinte: olha, o que Apocalipse está falando é de uma espécie de juízo e de realidade metafórica. Isso é uma imagem, mas não tem a ver com o fim da história como nós conhecemos a história. Tem a ver com um conflito entre a igreja e o império que acontecia no contexto original de João. De fato, como a gente falou ontem, essas igrejas eram comunidades muito pequenas. Muitas dessas igrejas, a maioria delas, tinha 50 pessoas ou menos. Eram pessoas reunidas na sala de uma casa em torno da convicção de que Jesus era o Messias, mas diante do Império Romano elas não eram absolutamente nada em termos numéricos, em poder político, em força militar. Elas não tinham a capacidade social, política e econômica para fazer absolutamente nada. E algumas pessoas estão dizendo, é sobre o conflito entre a igreja e o império que o Apocalipse está falando. E eu tenho convicção absoluta disso. O Apocalipse trata do conflito entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Eu não acredito que o Apocalipse é dado para toda a igreja e tem a importância que tem para assegurar você que quando você morrer você vai para o céu. Não é sobre isso que o Apocalipse está falando. O Apocalipse não é dado para mim e para você para ter a certeza de que nós podemos prever o fim do mundo, para saber que essa terra será destruída. Não é sobre isso que o Apocalipse está tratando. O Apocalipse trata, entre outras coisas, do conflito entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. Isso com certeza é verdade. Mas o que deixa a gente ainda mais curioso de entender o que realmente o Apocalipse está falando com isso, o tempo está próximo, é o fato de que Jesus fala que a sua vinda é iminente. Jesus afirma em Apocalipse 22, versículo 7, versículo 12 e versículo 20, algo muito parecido com o que aparece em Apocalipse capítulo 2, 16 e no 3, 11, que ele vem em breve. Jesus fala isso. Ele fala isso no Apocalipse e não fala só uma vez. Leia o último capítulo do Apocalipse e você vai ver que Jesus está afirmando várias vezes: eis que venho em breve. Então o Apocalipse é sobre o fim. O fim aparece como algo iminente. Existe juízo envolvido, com certeza. Existe conflito entre o reino de Deus e os reinos dessa terra. Existe a expectativa de que Jesus voltará em breve. E existe essa expectativa há 2000 anos. O pensamento comum de muitas pessoas que se tornaram cristãos ou que observaram o cristianismo de fora e de longe, no surgimento do cristianismo, depois que passaram as primeiras gerações, as primeiras décadas, talvez os primeiros 100 anos, foi, olha, com certeza isso não vai muito adiante. Provavelmente esse é mais um dos movimentos que surgiu entre os judeus, mas que logo vai perder força, porque eles estão esperando um Senhor que primeiro foi humilhado, crucificado. O Império Romano provou que ele é muito mais poderoso do que esse que eles alegam ser o Senhor deles, e eles estão dizendo que esse Senhor morreu, ressuscitou, mas que ele voltaria. E ele voltaria em breve, ele voltaria logo. Só que já faz 10, 20, 40, 50, 100 anos e ele nunca voltou. Com certeza essas pessoas vão se frustrar, vai cair a ficha de que tudo isso foi uma grande ilusão, talvez bem intencionada, mas uma grande ilusão, e ele nunca vai voltar, porque ele nunca foi aquilo que ele disse que ele era. Muitas pessoas acreditaram que o cristianismo morreria nas primeiras décadas, no máximo nos primeiros séculos, justamente porque Jesus era anunciado, pregado, a volta e o retorno era iminente, mas ele nunca voltou. E o que muitas pessoas não percebem é que esse senso de iminência que é afirmado em todo o Novo Testamento, mas
é muito mais enfaticamente colocado no Apocalipse, não é a única ênfase que a gente encontra nesse livro. Se o tempo está próximo, isso é claro, desde a linha 1 até o versículo final desse livro, existem outras coisas que são tão claras quanto a iminência, tão claras quanto a urgência de que Jesus voltará. Porque assim como está claro que Jesus voltará, está claro que Jesus demora e que ele retém o seu juízo e que ele retém o seu retorno conscientemente. Isso faz parte do desejo de Jesus. Ele não volta porque ele não quer. Demora e iminência são duas coisas que são muito claras no livro de Apocalipse. Todo mundo olha para o Apocalipse e só lembra da urgência, do tempo que está próximo, que Jesus vai voltar. Isso é verdade? Com certeza é verdade. Mas é a única parte da verdade? Não. Essa não é a única parte da história que está no livro de Apocalipse. Demora e iminência fazem parte da mesma história, do mesmo livro e da mesma visão de João. Quando você abre o Apocalipse no capítulo 6, e essa é uma das imagens mais fortes que a gente vê no Apocalipse de João, e lê dos versículos 9 em diante, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, ou seja, dos mártires, dos primeiros mártires cristãos. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Os mártires morreram por conta do testemunho de Jesus, e eles pedem e clamam ao Senhor: você não vai vingar o nosso sangue? Até quando você vai ver a injustiça imperar em nosso meio e não vai derramar sobre eles o juízo que nós sabemos que o Senhor vai derramar sobre ele? Até quando? Como a gente colocou ontem, esse é um dos livros que mais conscientemente e mais habilmente usam o Antigo Testamento para expressar aquilo que não pode ser dito diretamente. Essa palavra, essa pergunta, essa frase, até quando, ressoa no ouvido de qualquer pessoa que lê os Salmos. Qualquer pessoa que lê o Salmo número 13, por exemplo, e lembra: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei aflições e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? É sempre uma pergunta que ressoa no coração daquele que sabe que o seu Deus é Senhor, que sabe que ele reinará sobre todos os povos, mas lamenta porque isso ainda não aconteceu. Lamenta porque o seu juízo ainda não vingou o sangue daqueles que foram mortos pelo testemunho do Evangelho. Por isso que até quando é uma pergunta tão importante quanto a afirmação: o tempo está próximo. No Apocalipse, a pergunta até quando é tão importante quanto a afirmação de que o tempo está próximo. O Senhor não voltou porque ele tem um plano para essa demora. Existe desejo, existe intenção em reter o juízo. Quando a gente prossegue, então, para aquilo que é a descrição dessa história como um todo, iminência de um lado, demora de outro, a gente percebe que o fim é próximo, mas ele não foi consumado. Existe uma tensão consciente que é colocada na visão de João. Os juízos progridem, os 7 selos vão sendo abertos, mas vão sendo abertos muito mais lentamente do que essas testemunhas gostariam que fossem abertos, até o momento que chega o 6º selo. O 6º selo é aberto, o juízo é determinado e você espera: agora virá o último selo, agora virá o último juízo. E o que é que acontece? Pausa. O Apocalipse vai narrar outra coisa. Ele esquece os selos por um momento e vai falar sobre outras coisas que João viu e ouviu na sua visão. As 7 trombetas, as 6 primeiras trombetas são tocadas, e o que você espera? Agora a 7ª trombeta vai ser tocada, o último juízo vai ser determinado, e o que é que acontece? Pausa.
a última trombeta não é tocada. 2 capítulos inteiros são colocados entre a 6ª e a 7ª trombeta. Por quê? Porque o juízo final ainda não foi determinado por Deus. O seu tempo não foi determinado para que acontecesse. Claramente, Deus tem o seu juízo, Deus tem os seus planos para a história, a sua vontade vai ser consumada, mas o tempo final está sendo conscientemente retardado, demorado, atrasado por Deus. Os capítulos 10 e 11 de Apocalipse representam justamente essa última pausa que o Senhor estabelece entre o seu penúltimo e último juízo. Os capítulos 10 e 11 ficam entre a 6ª e a 7ª trombeta do Apocalipse. E aquilo que existe claramente no capítulo 10, mais precisamente dos versículos 3 a 6, é a seguinte afirmação: os juízos de advertência acabaram. Os juízos de advertência tinham o seu propósito, possuem o seu propósito, são sinal da misericórdia de Deus, mas eles acabaram. Depois do último juízo de advertência, virá o juízo definitivo, virá o julgamento dos vivos e dos mortos, aqueles que ressurgirão para a glória dos que estão em Cristo Jesus e daqueles que serão condenados. Existe então essa advertência, há tempo de arrependimento, existe a demora consciente da parte de Deus em trazer os seus juízos, mas esse tempo é determinado. E por que é ou como é que João comunica isso? Como a gente já falou de algumas formas, João usa as imagens de uma maneira muito viva e muito consciente. Ele representa isso por meio de um período simbólico, que são os 3 anos e meio. E aqui eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo assim que eu comecei a estudar teologia. Comecei a conviver com os meus colegas, estava ali no seminário, cada um gosta mais de uma área, estuda mais uma coisa, e tem a galera da escatologia. Eu nunca gostei do Apocalipse de João. Eu nunca tive interesse em ler, estudar isso que a gente está lendo e estudando exatamente nesse momento, porque sempre me pareceu território para a teoria da conspiração. Quem lê o Apocalipse de João é quem quer saber o fim do mundo, porque a guerra na Ucrânia, aquilo que está acontecendo nas mudanças climáticas, eu tenho certeza que no máximo daqui a 10 anos o mundo acaba. Isso nunca fez sentido na minha cabeça, isso nunca entrou muito bem na minha compreensão da Bíblia. Então, Apocalipse, tudo bem, é a palavra de Deus, eu acredito nisso, mas no fim ninguém entende, é melhor eu não me envolver com isso aí. Só que aí eu cheguei no seminário, tinha a turma da escatologia, e não demorou muito para que um colega virasse para mim e perguntasse: e aí, você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu falei: pô, a grande tribulação é a pergunta que você está me fazendo. Eu não sei nem o que é isso aí. Não sei o que é cada uma dessas escolas, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. E aí eu dei uma saboneteada ali e tal, mas não respondi, porque eu nem entendia o que era aquilo. E muitas pessoas ficam lendo justamente os 7 anos da tribulação do Apocalipse, tentando entender, ou o período da grande tribulação que é citado, tentando entender quando é e como é que isso vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada antes dessa grande tribulação? Esses são os pré-tribulacionistas. A igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, depois dos 3 anos e meio? Esses são os mid-tribulacionistas. A igreja vai passar por toda a grande tribulação? Esses são os pós-tribulacionistas. E essa é uma discussão que tem sua relevância, esse é um símbolo, esse é um texto que está no livro de Apocalipse, mas o que nem todo mundo percebe é todo número, todo período e intervalo de tempo que está no Apocalipse é simbólico. Todos os números que aparecem no livro de Apocalipse comunicam alguma coisa pelo simples número. O número 7 é fortemente simbólico, sempre indica completude, algo que é perfeito, algo que é determinado previamente. O número 3 várias vezes aparece associado a Deus, aquele que era, que é e que há de vir. O alfa e o ômega são essa dualidade, é sempre apresentada como o Deus que se apresenta no começo da criação e no fim da criação. Todo número comunica algo. Isso quer dizer que não existirá tribulação e que ela não durará 7 anos? Não, eu acredito que tudo que está narrado aqui ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Tudo que está no Apocalipse se cumprirá, nenhum pingo no i, nenhum iota passará sem que essas coisas se cumpram. Mas
isso significa que a gente pode determinar que serão 7 anos solares, 7 anos terrestres? Não. Isso quer dizer que a gente pode dizer que os 1000 anos que aparecem em Apocalipse 20 serão 1000 anos, como nós contamos o nosso ano, uma volta em torno do Sol? Não. O que o Apocalipse está nos colocando não é justamente quando as coisas vão acontecer e exatamente como vão acontecer, mas o caráter do que está acontecendo irá acontecer. O fato de que o reino de Deus, estabelecido durante esses 1000 anos, é muito maior do que o reino da besta, que governou durante 7 anos, é a mensagem mais importante que o milênio tem a nos transmitir. Esse sempre foi um reino de faz de conta, isso sempre foi uma paródia do verdadeiro poder e reino. O reino da besta é universal, é poderoso, mas nunca teve a autenticidade e o poder para permanecer. Por isso que ele dura 7 anos. Mas virá o reino de Jesus, que se estabelecerá eternamente. E isso é comunicado de que forma por João? Esse reino irá durar 1000 anos. Enquanto esse reino, que parecia ser todo-poderoso e soberano, caiu tão rapidamente, esse durará 1000 anos. E claro que ele ainda fala coisas que vão acontecer depois desse reino de 1000 anos. A última batalha, o grande juízo do trono branco, e então virá novo céu, nova terra, a nova Jerusalém e o trono de Deus se estabelecendo entre os homens. Mas tudo que aparece no Apocalipse em termos de número, comunica algo pelo número. E quando a gente olha então para esses 3 anos e meio, que é o período simbólico que aparece em Apocalipse 11, nós vemos que esse é um tempo em que haveria testemunho, haveria anúncio da igreja e necessariamente haveria sofrimento. Aquilo que aparece como essa tensão entre iminência e atraso é uma coisa que nos mostra que o período de anúncio e de pregação da igreja e do sofrimento acontecem não porque Deus tem prazer no nosso sofrimento, não porque Deus determinou que nós deveríamos sofrer aquilo que não precisávamos sofrer, mas sim porque isso faz parte da própria estratégia de Deus para comunicar ao mundo o tipo de reino que Ele está estabelecendo na terra. Enquanto o reino de César é estabelecido pela espada, pelos cavalos e pelo poder, o reino de Deus é estabelecido por um grupo de pessoas que não tem poder nenhum, que insiste em amar aquele que os odeia e insiste em virar a face para aquele que os agride. Esse reino vai estabelecer sobre o reino de César. O sofrimento é parte da estratégia divina para mostrar ao mundo o tipo de reino que ele está estabelecendo no mundo. Por isso, é muito importante para a igreja do Brasil, no começo do século XXI, no meio de uma violenta polarização política, lembrar o seguinte: o reino de Deus não se estabelece com cargos em Brasília. O reino de Deus não se estabelece porque nós temos o poder de reprimir, de prender, de agredir aqueles que discordam de nós. O reino de Deus se estabelece pelo testemunho profético e sofredor da igreja que durante esses 3 anos e meio, como as 2 testemunhas, anunciam, pregam e recebem como resposta a violência e são mortas. Essas testemunhas ressuscitarão e reinarão com Cristo eternamente. Esse é o reino que nós fazemos parte. Esse é o tipo de reino que nós estamos anunciando. O Apocalipse, então, anuncia que esses 3 anos e meio, essa metade de tempo precisaria acontecer a fim que viesse os outros 3 anos e meio, a outra metade desse tempo da tribulação, mas que seria também o tempo em que Deus derramaria o seu juízo e chegaria ao fim toda essa história de sofrimento. A lógica de urgência e espera é uma tensão que a gente não pode esquecer. É isso que eu gostaria, uma das coisas que eu gostaria que você não esquecesse da nossa conversa, dessa mensagem, da pregação de hoje à noite. Urgência e espera é parte do plano de Deus para a vida dessa igreja. Nós sempre precisamos lembrar, essas coisas em breve irão acontecer. E nós sempre precisamos lembrar, essas coisas ainda não aconteceram. Por um tempo só, por 3 anos e meio, Deus está retendo o seu juízo. Por um lado, o nosso anseio é cantar como fazemos e devemos fazer, Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Nós queremos, como essas testemunhas, que o sangue daqueles que morreram
pelo anúncio do Senhor Jesus, seja vingado. A justiça do Senhor se estabeleça contra o mal. Aquilo que é feito de maldade, a presença da morte desse mundo não pode ser a última palavra de nossas histórias. Aquilo que prevalece de corrupção, de deterioração, de injustiça no meio da boa criação divina, precisa receber um ponto final. Isso não pode ficar assim. Esse é o desejo daqueles que conhecem o reino de Deus e têm fome e sede de justiça. Nós somos o povo que tem fome e sede de justiça. Por isso nós clamamos: Senhor, venha, venha em breve. Mas por outro lado, nós oramos: Senhor, e o meu filho? E o meu pai? E a minha mãe? E o meu amigo? O que serão deles? O que será das pessoas que eu amo e que ainda não se arrependeram? Se o Senhor voltasse hoje, em que condição estariam essas pessoas que nunca experimentaram ou que nunca reconheceram a presença do teu amor e a oferta do teu perdão? Senhor, espere um pouco mais, por um pouco mais de tempo. 3 anos e meio, ainda falta. Dê um dia a mais. Bata mais uma vez na porta da vida dessa pessoa. Tenha misericórdia uma vez mais. A demora é a expressão da misericórdia de Deus e a expressão da misericórdia da igreja. A mesma igreja que canta: Senhor, volte para o seu povo, vingue o sangue daqueles que morreram injustamente, é a igreja que clama: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia dos seus filhos, da tua criação e daqueles que não se arrependeram. Essa tensão é algo que precisa fazer parte da nossa vida, dessa comunidade, das nossas orações, da nossa leitura do livro de Apocalipse. Iminência e demora fazem parte daquilo que Deus deseja para nós. Então, esses 3 anos e meio do testemunho, do anúncio profético, esse período simbólico, equivale a essa expressão que também aparece no Apocalipse, um pouco mais. Outras expressões indicam a mesma coisa, esse período de sofrimento que é um atraso para a volta de Jesus. Mas não um atraso que fugiu do controle, mas um atraso que é o sinal do amor e da misericórdia de Deus. Isso aparece de várias formas diferentes, tanto no Apocalipse, quanto, por exemplo, no livro de Romanos. Algo tão diferente da literatura apocalíptica como é o livro de Romanos mostra a mesma coisa. Quando Paulo começa a falar primeiro com os judeus e depois ele vai falar com os gentios, o que ele anuncia para os judeus é: será que vocês desconsideram a paciência do Senhor, que retém o seu juízo para que todos alcancem arrependimento, para que vocês cheguem ao conhecimento da graça de Deus? O Novo Testamento também afirma que Deus deseja que todo homem alcance o conhecimento da graça do nosso Senhor. Por isso que a demora, os 2000 anos, não é sinal de que a nossa mensagem falhou, de que a nossa convicção é vazia, de que aquilo que a gente esperava nunca vai acontecer. 2000 anos é sinal da misericórdia de Deus, que chegou até os dias de hoje. A função dessa imagem do atraso é que ela gera a condição para a igreja saber que o tempo de provação não é indefinido. Se os 3 anos e meio não são literais, não necessariamente pode ser 3 anos e meio literais que ainda vão acontecer, pode não ser isso. O fato é que eu, pelo menos, acredito que não é para isso que os 3 anos e meio estão aqui. Essa imagem dá para a gente uma convicção muito cara, que é o seguinte: aquilo que hoje a gente sofre quando a gente decide ser fiel ao Evangelho, aquilo que hoje a gente passa de reprovação e de rejeição, quando a gente não se acomoda mais a ser um crente de banco de igreja e a gente passa a testemunhar poderosamente e profeticamente a todas as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, essa perseguição tem um tempo definido. Cumpra a sua missão, faça aquilo que você precisa fazer, mesmo que isso lhe custe sua carreira, mesmo que isso lhe custe dinheiro, mesmo que isso lhe custe a segurança, mesmo que isso lhe custe os relacionamentos, porque isso tem um tempo determinado. Esse sofrimento não é para sempre. Os 3 anos e meio nos mostram que Deus está no controle de toda a história, inclusive no tempo de sofrimento
que cai sobre a igreja. A igreja, ela vive sempre com essa compreensão de que ela está no meio dessa tensão de iminência e demora. E essa tensão não é só cronológica. Nós não estamos só entre o tempo em que nós acreditamos que pode acabar hoje e a demora sobre aquilo que não acontece há 2000 anos. Essa tensão é no tempo, mas a gente também está no tempo, no meio de uma tensão teológica. Nós somos o povo que deseja justiça, mas nós somos o povo que ora por misericórdia. Essa tensão é o ambiente, é a condição na qual nós nos desenvolvemos como corpo e nós entendemos a nossa missão, e nós cumprimos a nossa missão. E quando nós entendemos isso, vivemos no meio dessa tensão que o próprio Deus estabelece para nós, nós temos a capacidade de trazer a história final para o tempo presente. E isso é muito importante. Quando nós sabemos, e eu acho que esse é um dos maiores valores que o Apocalipse tem a nos entregar, porque a gente sabe como a história vai acabar, porque a gente sabe para onde tudo isso está caminhando, nós sabemos o que nós devemos fazer no tempo presente. O poder que temos na nossa mão, por meio da nossa adoração, na oração, na pregação, no testemunho vivo da palavra, é trazer aquilo que é a história final para o tempo presente. Como é que essa igreja que sobrevive, que exalta, que vive e desfruta da presença de Deus há 105 anos, pode saber o que ela precisa fazer hoje, 2024, num contexto tão diferente daquilo que era a sua condição lá atrás, há 105 anos atrás? Como é que vocês, como corpo de Cristo, definem o que precisa ser feito no tempo presente? Como é que você discerne os sinais dos tempos? Porque você sabe o que vai acontecer no final. Você pode fazer aquilo que faz sentido no tempo presente. É para isso que o Apocalipse nos foi dado. Não foi para satisfazer sua curiosidade de como é que o mundo vai ser destruído. Não foi dado na sua mão para ser um instrumento de condenação para o outro. Está vendo aqui como existe céu e inferno? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é para isso que o Apocalipse nos foi dado. O Apocalipse é uma palavra de bem-aventurança. É uma palavra de graça, é uma palavra de salvação. E aquilo que eles estão dizendo é: o domínio da história está na mão do nosso Senhor. Porque vocês sabem como as coisas vão acabar, vocês podem trazer essa realidade para o tempo presente. Isso é uma das coisas que mais tem afetado e transformado a minha relação com Deus nos últimos anos, que é o seguinte: se nós somos o povo da ressurreição, se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, as únicas coisas que valem a pena fazer no tempo presente são as coisas que vão perdurar por toda a eternidade. C.S. Lewis coloca isso muito claramente na seguinte frase: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno tem uma eternidade inteira para comprovar sua inutilidade. Tudo aquilo que você faz no tempo presente só tem valor se isso vai durar eternamente. O filho que você cria, a misericórdia que você demonstra, o amor que você compartilha. Mas quantas coisas, num único dia, quantas coisas você faz com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua energia, que vão morrer com os 50, 60, 70, 80 anos de vida que Deus lhe dá? O que o Apocalipse nos faz é olhar para a realidade de uma forma tão diferente, olhar para aquilo que está ao nosso redor como sendo preenchido de anjos, de criaturas, a presença do Espírito, a batalha contra os reinos que se opõem a Deus, e enxergar tudo isso de uma forma tão diferente que você passa a viver a sua vida com a perspectiva de que só vale a pena fazer no tempo presente aquilo que vai durar por toda a eternidade. O resto é balela. O resto não tem valor nenhum. Você vive a vida da ressurreição? Você vive essa realidade que o Apocalipse revela para a sua igreja, para o povo de Deus? Aquilo que você faz com o seu tempo, com a sua capacidade, os dons que Deus entregou na sua mão, a condição de vida que você possui, as pessoas com quem você se relaciona, tudo isso é visto e vivido com o fato de que o que você faz no presente tem repercussões por toda a eternidade?
Essa é uma das grandes transformações que o Apocalipse tem feito comigo. Eu já não consigo mais enxergar as coisas com os mesmos valores, com a mesma perspectiva que eu tinha antes de compartilhar com João essa mesma visão. Por isso que quando a gente então chega no final do livro de Apocalipse, e uma coisa que está anunciada desde o começo, que é essa expectativa iminente de que Jesus voltará, nós temos a convicção de que nós precisamos de uma mudança completa, radical, na maneira que nós vivemos, não porque se a gente pecar mais uma vez, a gente vai perder a salvação. Muita gente resume aquilo que é o poder do Evangelho numa agenda moral, numa agenda de costumes. Ser crente é não roubar, não beber, não fumar. Ser crente é se vestir de um jeito, falar de outro. Ser atingido pelo Evangelho é se parecer com aquela galera que vai para aquela igreja ou para aquela outra. Isso é uma redução, é uma pobreza tão grande do Evangelho. Isso é perder de vista, assim, de uma maneira tão cega, toda a riqueza que nos foi dada e nos foi revelada, que o Apocalipse de João nos desperta mais uma vez, para realidades muito mais poderosas e gloriosas do que essa. O Evangelho transforma a nossa forma de vida, inclusive nos nossos costumes, inclusive na moralidade que a gente exerce dentro de casa, no trabalho, na sexualidade, em todas as dimensões. Eu não tenho dúvida que isso faz parte do Evangelho. A questão é, o Evangelho é muito mais do que isso. Quando a gente começa a enxergar essa realidade de que o tempo final é trazido para o presente por aquilo que eu e você decidimos fazer, que o tempo final é trazido para o presente como uma forma de transformar eternamente a vida das pessoas, a nossa mudança de vida é muito mais profunda do que isso. A nossa mudança de perspectiva sobre a realidade, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso envolvimento com o reino de Deus, é muito mais profunda do que saber se você bebe suco de uva ou se você bebe vinho, se você deixou de fumar ou não. Isso é pensar muito pequeno. Pensar no Evangelho também só como uma garantia que a gente vai para o céu quando a gente morrer, é anular toda essa riqueza da realidade presente do Espírito de Deus que fala às igrejas no tempo presente, para transformar a vida das pessoas no tempo presente e jogar tudo aquilo só para o céu, só para a eternidade. Não é para isso que nós fomos chamados. Não é assim que essa igreja vive há 105 anos. Essa igreja vive e sinaliza o reino de Deus porque ela entende que ela tem o poder que foi dado pelo Cordeiro que morreu e ressuscitou para transformar a vida das pessoas hoje. A realidade da boa criação divina hoje. É isso que a realidade da iminência e da demora precisa trazer. Em breve tudo isso vai acontecer, mas nós não sabemos exatamente quando. E eu vou fechar nossa reflexão com aquilo que Jesus coloca em Mateus 24. Jesus afirma o seguinte, Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele falou sobre os sinais dos tempos. Ele falou de guerra e rumores de guerra, falou de muitos terremotos, falou de violência em vários lugares. E primeiro, eu tenho convicção que boa parte disso tinha a ver com a realidade próxima a Jesus. Jesus fala isso na década de 30, ele tinha uma forte oposição com a religião oficial de sua época, e no ano 70 existe uma grande guerra no meio dos judeus que derruba o templo de Jerusalém. O significado dessa destruição, tanto da cidade quanto do templo de Jerusalém, era muito grande, tanto para os cristãos quanto para os judeus. Tanto para os judeus cristãos quanto para os judeus não cristãos. Por que isso? Porque até aquele momento o templo sempre tinha sido o sinal da presença de Deus. Se existe templo, existe Santo dos Santos. Se existe Santo dos Santos, a presença de Deus habita ali. Mas agora o templo caiu. Para onde é que foi a presença de Deus? Para onde é que foi a nossa garantia de que Deus está no nosso meio? Isso foi devastador para muitas pessoas, mas os cristãos tinham recebido de Jesus a promessa de que derrubem esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando, aqui está a glória de Deus. Não habita mais ali. Não habita mais no Santo dos Santos. Habita em mim. Isso é uma realidade. 70 depois de Cristo cumpre parte do que está em Mateus 24. Mas eu acredito que esse é um texto escatológico.
Eu acredito que Jesus está falando sobre o período final, sobre os últimos dias. Como é que a gente interpreta isso? Guerras e rumores de guerra. Terremotos em vários lugares. Essas coisas já aconteceram? Essas coisas têm acontecido desde que o homem é homem. Todos os anos tem guerra. O século mais sangrento do mundo não foi o século I, foi o século XX, aqui atrás. Eu nasci no século XX, a maior parte de vocês nasceram no século XX. 2 grandes guerras. Nunca tantas pessoas morreram como morreram no século XX. O mundo acabou depois da Segunda Guerra Mundial? Não acabou. O que é que está sendo comunicado com esses sinais? Em parte, o que Jesus está dizendo é: será como num dia qualquer. O que é que vocês sabem fazer? Guerra? O que é que acontece com a terra? Terremotos, sinais de poder e de insegurança como esse? Acontece quando? Todo dia, toda hora. Então, quando é que o Senhor vai voltar? Será como num outro dia qualquer. O que esse texto parece estar dizendo para a gente, o que ele diz explicitamente é: tenha certeza, Jesus vai voltar. Outra coisa, nós não temos como saber exatamente quando ele vai voltar. Em terceiro lugar, consequentemente, e esse consequentemente é muito importante, esteja sempre pronto. Quando o meu Senhor voltar, eu quero que ele me encontre guardando a casa que ele me deu por tarefa guardar. Qual vai ser a sua condição quando o nosso Senhor Jesus voltar? Eu tenho a plena convicção que essa conferência não precisa ter 3 pregações, pode ter só 2, porque de hoje para amanhã Jesus pode voltar. Eu tenho convicção nisso. Eu tenho convicção que eu posso não acordar amanhã, não porque eu morri, mas porque o meu Senhor Jesus voltou. Ele falou o seguinte: ele virá como um ladrão, não seja mais esperto que Jesus. Ele falou que não dá para prever. Você acha que você consegue prever? Não queira ser mais esperto que Jesus. Ele virá como ladrão, será como um dia qualquer, e nem mesmo os anjos do céu sabem quando tudo isso vai acontecer. Isso pode acontecer ainda hoje. Isso pode acontecer daqui a 1000 anos. Nenhuma dessas 2 possibilidades invalida tudo isso que está profeticamente anunciado por João. Se eu não sei quando vai acontecer e será como um dia qualquer, poderá ser hoje mesmo. Minha filha pode nem nascer e o Senhor Jesus pode voltar. Nós precisamos estar sempre prontos para a realidade que o nosso Senhor pode voltar e pedir contas. E aquilo que eu coloquei em suas mãos, o anúncio que foi dado a você realizar, o reino que foi dado a você profetizar e mostrar, de transformação, graça e cuidado com aqueles que precisavam conhecer, ouvir e ser resgatados pelo meu amor. Eu quero ser encontrado no meio daqueles que são fiéis. Nós cantamos: tu és fiel a mim. É muito mais comum na Bíblia, essa convicção é bíblica, não é errada, mas é muito mais comum encontrar na Bíblia o fato de que Deus é fiel ao seu próprio nome, e 2, nós somos chamados a ser fiel a Deus. Que Deus é fiel a gente, ele já comprovou durante toda a história. A pergunta que cabe a você responder é: você é fiel ao Senhor? Se ele voltar hoje, se tudo que está relatado no livro de Apocalipse se consumar hoje, você será encontrado entre aqueles que são fiéis ao Senhor? A última coisa que fica então para a nossa reflexão é uma pergunta que o poeta John Donne colocou: e se o presente for a última noite do mundo? E se hoje for a última noite do mundo? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor e nós clamamos ao Senhor: vem, Senhor Jesus, retorna para o teu povo que necessita da tua redenção completa, que anseia o dia que nós poderemos ver a face do nosso Senhor Jesus, a face daquele que está sentado no trono. Nós ansiamos, Pai amado, receber o que o nosso Senhor Jesus já recebeu. Nós esperamos o corpo glorificado, a morte sendo vencida. Nós esperamos o dia que não precisaremos mais orar por uma criança que precisa ser tratada por um tumor. Nós esperamos o dia em que mulheres não serão mais estupradas. Nós esperamos o dia que ninguém vai precisar mendigar o pão para sobreviver.
Nós esperamos, Pai amado, o dia que as notícias de guerra não serão parte do nosso noticiário. Nós esperamos o dia em que nós estaremos com o nosso Senhor, porque Ele resolveu habitar entre nós, enxugar de nosso rosto toda lágrima e retirar do meio da tua criação toda morte, sofrimento, dor e choro. Senhor nosso Deus, derrama o teu espírito de poder no meio dessa igreja, desse povo, do teu corpo espalhado por todo o mundo, para que nós nunca percamos, Pai amado, o senso da urgência e do fato de que tudo pode acabar da forma como nós conhecemos ainda hoje. Mas nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desses que não se arrependeram. Tenha misericórdia desses que endureceram seus próprios corações. Tenha misericórdia do teu povo, que ainda precisa cumprir a sua missão de profeticamente anunciar que essas coisas irão acontecer. Tenha misericórdia daquele que sofre e que precisa ser redimido pelo teu amor e pelo teu cuidado por meio da tua igreja. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.